São 4, Ministério Avivado de Jesus. Amém, Senhor. Oh Deus, viemos agora a tua presença, Pai, primeiramente, Pai, te agradecer, Pai. Te agradecer por quem tu és, Pai, por aquilo que tu tem feito em nossas vidas, por mais uma semana, Pai, em que possamos, Pai, e que pudemos, Pai, em nome de Jesus, estarmos aqui, Pai, na tua casa, Pai, te louvando, te engrandecendo, Pai, entendendo mais, aprendendo mais daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Hoje uma aula especial, Pai, uma aula do maior exemplo, Pai, que existe para nossas vidas, Pai, o exemplo do teu Filho Jesus, Senhor. Que, Senhor, possamos entender, Pai, que possamos compreender, que possamos verdadeiramente sair daqui, Pai, em nome de Jesus, com uma compreensão plena daquilo que o Senhor preparou, Pai, para essa aula. Pai, em nome de Jesus, Pai, cuida, Pai, daqueles irmãos que estão a caminho, Pai, que eles possam chegar, Pai, guardados e protegidos por Ti, Pai, em nome de Jesus, que possamos ter uma manhã, um dia abençoado na Tua presença, Pai. Usa a minha vida, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. É isso que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar ali colocando um louvor da harpa cristã. Aqui no livro do professor tem os hinos sugeridos, né, da harpa cristã para cada aula. Eu vou tentar, durante esse ano, trazer sempre um desses hinos aqui, para a gente iniciar a aula louvando ao nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu santo e poderoso nome. Amém, irmãos. A aula de hoje, Ministério Avivado de Jesus, né, dando sequência aí ao livro sobre o avivamento, né, Aviva a tua obra. O texto áureo diz assim. Pode pausar aí. Amém. Depois tem um outro vídeo, mas é mais lá para o meio da aula, tá, irmãos? Texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, não existe avivamento, não existe um crente avivado sem uma extraordinária atuação do Espírito Santo. E nós vamos ver essa atuação na vida de Jesus, né?
Vamos lá na leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Lucas capítulo 4, 14 a 22. Diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é esse o filho de José? Amém, irmãos. Então a expectativa da lição é: veremos que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai. Sem Jesus, a humanidade estaria perdida. O Salvador iniciou o seu ministério terreno na Galiléia e realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Jesus ensinou, pregou, curou enfermos, libertou os oprimidos pelo inimigo e logo a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus foi bem-sucedido em seu ministério e tudo o que realizou foi através da virtude do Espírito Santo. Então, o texto que nós lemos começa: Então Jesus no poder do Espírito. Então, Jesus andou nesse poder durante todo o seu ministério. E é isso que a aula de hoje vai estar se debruçando. O ministério de Jesus causou um impacto sobre o seu povo, os judeus. Nosso Senhor teve um ministério avivado e vitorioso porque a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Os objetivos da lição é apresentar, número 1, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Número 2, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E 3, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. E a motivação da aula para as nossas vidas é: Jesus foi bem-sucedido em seu ministério terreno, porque enquanto homem teve uma vida na unção do Espírito. Para sermos vitoriosos em nosso ministério enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida na unção do Espírito Santo. Para isso, precisamos orar, ler e obedecer a palavra de Deus e jejuar, como fez o nosso Salvador. Como está o seu ministério? Você tem buscado seguir o exemplo de Jesus Cristo? Então, essa é a grande motivação, né? É entender Jesus como o exemplo que foi e buscar segui-lo. Amém, irmãos? Vamos iniciar, então, na introdução, lendo na revista. Diz assim: Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Comentário aqui, irmãos. O ministério avivado de Jesus é mais provocativo do que afirmativo para nós que somos seus servos. E por que isso?
porque a afirmação de que Jesus andava no Espírito já é uma certeza em nossos corações crentes. Mas a provocação que Jesus andava na dependência do Espírito é um ensino tremendo para nós que desejamos fazer a sua obra. Então, nós temos certeza absoluta de que Jesus andava no Espírito Santo. Estamos aqui numa turma de adultos, né? Todos nós aqui temos experiência suficiente para ter essa certeza em nossos corações. Mas existe uma provocação nisso daí, nessa frase, né? Uma provocação de que, se Jesus, que era Deus, como homem, precisou do Espírito Santo, quanto mais a nós. Amém, irmãos? Diz assim: se Jesus, sendo Deus, precisou do avivamento do Espírito Santo para exercer seu ministério como homem, quanto mais nós devemos buscar incessantemente essa dependência e revestimento do alto. A boa notícia é que essa é a tremenda vontade de Deus para nossas vidas, e quando temos a vontade dele alinhada às nossas ações de busca, a certeza de manifestação e execução. Então, quando há um alinhamento entre a vontade de Deus e as nossas ações, né, de buscas para essa vontade, há uma certeza espiritual de que essa vontade será prevalecida em nossas vidas e será manifesta e executada. Nessa passagem de Lucas 4, é muito importante lembrarmos do contexto pregresso. Naquele momento, Jesus já havia sido revestido pelo Espírito, quando este repousou em forma de pomba após o batismo de João. Depois disso, Jesus jejuou por 40 dias, vencendo as tentações do diabo ao final desses 40 dias no deserto. Ou seja, há sempre uma construção de fatos, sujeições e provações antes da realização do ministério ao qual Deus separou. Na vida com Deus, nada é entregue de bandeja. Precisamos nos conscientizar da responsabilidade que temos em cumprir os seus mandamentos através de nossas ações e pensamentos, para que a glória do Senhor seja derramada e avivados cumpramos o seu chamado. A regra é essa e Jesus cumpriu. Então, a regra é que, para que a gente possa andar no Espírito Santo e fazer acontecer o ministério que Deus separou para as nossas vidas, existe uma etapa anterior. Uma etapa que ela está relacionada à preparação, está relacionada, sim, a provações, está relacionada, sim, a sujeições que precisamos ter. Precisamos ser submissos para que um dia sejamos alçados por Deus em alguma situação, em algum ministério. E aí, após todo essa sequência de ações, sequência de fatos, é que realmente o nosso espírito e a nossa vida está pronta para exercer o ministério que Deus separou para as nossas vidas. E foi assim com Jesus. A regra é essa, né? E Jesus cumpriu. Jesus veio para ser exemplo, né? O mais lindo do ministério de Jesus é isso, que muitas das coisas que ele fez, ele nem precisaria fazer, né? O próprio batismo de João, né? Que é um batismo de arrependimento de pecados. Ele não precisaria daquele batismo, mas ele fez para ser o exemplo das nossas vidas. Então, o exemplo de humildade de Jesus é o maior exemplo que podemos ter para a nossa história, para a nossa caminhada cristã. Ponto 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo na revista. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho, Jesus, saindo da água, e o Espírito Santo, materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Terceiro, na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa é a informação, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, nossa vida do crente, né? Mesmo quando vem uma tentação sobre as nossas vidas, muitas vezes não, sempre é permissão de Deus, né? A palavra vai dizer que nós não somos tentados naquilo que não podemos suportar. Então, o próprio Jesus ele era capacitado para suportar a própria tentação do próprio diabo, né? A maior tentação que poderia existir. Então, pelo Espírito Santo, né, por Deus, o diabo foi permitido a ele essas tentações com Jesus para fortalecer ali que Jesus estava preparado para iniciar o seu ministério. Voltando aqui. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do Monte da Tentação no deserto da Judéia pela Galileia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos desse mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, apregoou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Então, muitas eram as responsabilidades de Jesus naquele momento. A gente vai entender aqui mais à frente que Jesus ele estava com a responsabilidade que hoje é de toda a igreja, né? Então, quando ele fala que ele veio para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, né? Cansados e oprimidos, liberdade aos cativos, etc. Hoje, essa responsabilidade continua vigente, né? Na igreja. Então, Jesus, naquele momento, ele representava o que seria a igreja que ele deixaria e que as responsabilidades dessa igreja seriam a responsabilidade de dar continuidade no ministério de Jesus. Vamos agora passear pela Bíblia aqui, irmãos. Vamos lá primeiro em Salmos 34, 17. Aleluia, Jesus. Salmos 34, versículo 17. Davi, né? Davi foi um dos grandes profetas messiânicos também, né? Ele profetizou muito sobre o ungido de Deus, né? E ele vai falar no versículo 17 exatamente aquilo que é o ministério de Jesus, né? Um dos pontos que ele abordou ali de Isaías. Diz assim: clamam os justos
e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, irmãos, a palavra de Deus é linda, né? Jesus vai afirmar que no mundo teremos aflições, mas que nós precisávamos ter bom ânimo, que ele venceu o mundo, né? Por que ele venceu o mundo? Porque ele é o libertador, né? A palavra vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Então, a cada vez que nós nos colocamos diante de Deus, cada vez que nós buscamos esse Senhor, cada vez que nós viemos na casa dele, a gente tem a confirmação de que Jesus está atuando para nos livrar das nossas aflições. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? A palavra vai dizer que clamam os justos. Então, nós precisamos ter uma ação aí de clamor. E o Senhor os escuta. Então, o Senhor só escuta quem clama, né? Só quem fala. Então, precisa ter uma ação, né? E aí o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Tribulações é algo que é quase que constante na vida do crente, né? O próprio Tavinho comentou isso aqui ontem, né, na palavra. Mas a gente tem um Senhor que livra-nos das tribulações, né? O Senhor que nos escuta, que ouve o nosso clamor e atende a Ele. Em nome de Jesus, louvado e seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mateus capítulo 11 agora, irmãos. Versículo 27. Mateus 11, versículo 27. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você pode glorificar a Deus, sabe por quê, irmãos? Isso aqui é uma coisa tão linda, porque Jesus quis que nós conhecêssemos o Pai. Olha que afirmação, né? Então, Jesus nos escolheu para que para que o Pai se revelasse através dele para as nossas vidas, né? Então, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a Deus, né? A Deus Pai, né? E glória a Deus por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. João capítulo 8. Passagem super conhecida. Todas essas, né? Às vezes precisamos só ser relembrados, né? Glória a Deus. Vamos ser relembrados dessa passagem aqui, onde Jesus está se comunicando ali, né? Com uma discussão ali com os fariseus. E é lindo, né? Porque Jesus mesmo, no momento ali de discussão, ele transmite palavras de vida. Então, muitas das vezes nós, né, em momentos de discussão, nós nos humanizamos, né? E aí falamos coisas que muitas das vezes nem deveríamos ter falado, ou falamos coisas que não tem nenhuma relação com aquilo que nós aprendemos na palavra. Mas Jesus não. Jesus, nos momentos de alta tensão, né, nos momentos de discussão, ele ainda assim traz palavras de vida, né? E olha o que ele vai dizer no versículo 31, no meio daquela discussão ali com os fariseus após o perdão, né, a mulher adúltera. Diz assim, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela libertação do pecado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Não mais escravos somos. Romanos capítulo 8. Última passagem dessa sequência, Romanos capítulo 8. Também outra passagem também super conhecida. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia, Senhor. Então, nós somos criação de Deus, né? E nós já estivemos nesse mesmo estado, né? Aguardando a revelação dos filhos de Deus, né? Então, alguém pregou para as nossas vidas, né? Alguém se revelou Deus para nós. E a partir desse momento, nós passamos a ser aquilo que o versículo 17 vai dizer que somos: filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, a responsabilidade que nós temos como igreja é exatamente dar continuidade ao ministério de alguém que foi usado para a sua vida, né? Então, eu estava até pensando esses dias sobre isso, né? Acho que a gente tem sido incentivado aqui dentro do púlpito a realmente buscar esse avivamento, buscar o avivamento não só para que sejamos avivados no Espírito, que tenhamos dons, mas realmente para sermos canal de bênçãos, né? Canal de Deus para esse mundo perdido. Pregar a salvação. E eu estava imaginando na minha mente, né? Como será, espero eu, um encontro com alguém para quem a gente pregou, né? E levou para Jesus nos céus. Imagine isso, irmãos. Imagine o coração agradecido que aquela alma vai ter para as nossas vidas, de nós termos apresentado Deus, Jesus Cristo, para ela nos céus, né? Então, muitas das vezes a gente não tem noção, não tem dimensão, e a gente não se coloca nesses tipos de momentos, né? E aí, quando nos colocamos nesses momentos, a gente vai ter o entendimento de que, cara, sinceramente, não tem outra ação, não tem outro ministério maior, não tem outra servidão maior do que verdadeiramente fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é justamente pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, esse coração agradecido que nós teremos por alguém, que nós nos céus vamos abraçar alguém que nos conduziu até Cristo. Outras pessoas, eu creio que terão por nós também, né? E é isso que nós devemos buscar. É esse momento, viver esse momento nos céus eternamente. Aleluia. Glória a Deus. O ministério, comentário aqui, irmãos, o ministério de Jesus é o mais completo possível. Justamente porque naquele momento da história o Espírito Santo era pleno em um só homem na terra. Deus estava entre nós, ou seja, Jesus representava a exata pessoa do Espírito Santo.
como indivíduos, nunca chegaremos perto do que Jesus fez ou representava. Porém, quando nos unimos como igreja do Senhor, ele vai afirmar que obras maiores faríamos. Isso quer dizer que desde a inauguração da igreja em Atos até o arrebatamento, temos a confiança de Cristo que propagaremos a mensagem do amor de Deus, que deseja que todos sejam salvos através de um evangelho que foi interrompido após 3 anos. Então, Jesus, quando vai dizer que obras maiores faríamos, ele está falando da igreja, irmãos. Cada um tem uma responsabilidade, cada um é um membro do corpo, né? É aquilo que Paulo ensina através da Epístola aos Coríntios. Então, nós, como corpos de Cristo, nós temos a capacidade de fazermos obras maiores que ele. Muito também por conta do tempo, né? Jesus teve um ministério de 3 anos. Nós somos, a igreja do Senhor está nessa terra há 2000 e alguns, vamos dizer, 1900 e tantos anos, né? Contando o tempo que Jesus ficou vivo, né? Quase 2000 anos, irmãos. Então, assim, muito por conta desse tempo, a gente também tem essa confiança de Jesus que nós faríamos uma obra maior, mas sempre através do Espírito Santo. Esse ministério de Jesus foi interrompido porque ele foi insuportável aos sacerdotes, escribas e fariseus da época, porque um novo tempo estava se inaugurando. E os seus títulos já não seriam mais em nada relevantes a Deus. Nesse novo tempo, o Espírito habita na igreja. O templo é a igreja. Os sacerdotes são a igreja. Quando o verdadeiro avivamento chega em nós, nos tornamos insuportáveis para o inimigo das nossas almas. Nos tornamos insuportáveis para o mundo e seu príncipe. Porém, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Essa é a fé verdadeira, confiar que as palavras de Cristo se cumprirão em nossas vidas quando aos seus ensinos nos sujeitamos. Então, a partir daquele momento ali, era um novo tempo, né? Então, o Espírito habitava na igreja. O templo passou a ser as nossas vidas, os sacerdotes somos nós. E aí, quando nós temos esse verdadeiro avivamento, irmãos, realmente nos tornamos insuportáveis. E as lutas, e as tentações, né, e os enredos de Satanás para nos desviar do foco que é Cristo, vêm. Mas eles vêm para ser derrotados em nome de Jesus, porque Jesus nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, capítulo 24, versículo 3. E aí, quando nós falamos que seremos insuportáveis, né, para o mundo, né, para o seu príncipe, vem aquilo que está escrito aqui em Mateus capítulo 24 até o 26, né, quando Jesus vai falar sobre os últimos tempos. Mas vamos nos ater aqui no versículo 3 até o 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Aí um parênteses aí, né? Assim, é o que mais estamos vivendo, né? As notícias são que nunca as relações entre China e Estados Unidos estiveram tão tensas, né, quanto estão nesse momento, né? Então, realmente o mundo está aguardando, sentindo que algo muito esquisito está vindo por aí, né? A guerra é quase iminente. A gente está vivendo, claro, uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia já há 1 ano, né? Mas se China e Estados Unidos realmente se confrontarem, irmãos, não tem como não ser uma guerra mundial, tá? Então, só para a gente ficar ligado também no noticiário, porque muitas vezes a gente fica enclausurado, né, na nossa vida, né, nas nossas
nossos afazeres e não nos atemos, né, àquilo que está acontecendo. Então, quando Jesus fala isso, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Eu sei que é duro, muitas vezes a gente vê os noticiários, né? Meu pai tem até comentado que não tem conseguido mais ver jornal, né? Não é obrigação nossa também ver, mas é responsabilidade nossa acompanhar em algum nível, né? E quando Jesus fala ouvireis falar, a gente tem que ouvir pelo jornal, né? É o jornal que nos informa esse tipo de coisa. E aí vai dizer, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, aí o terremoto que matou mais de 40 mil pessoas na Turquia, assim, é a palavra de Deus se cumprindo, né? E terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, é muito interessante essas informações aqui, irmãos. Aqui tem muita informação sobre as responsabilidades da igreja também. Porque Jesus vai falar que esse é o princípio das dores e vai acontecer algo. Vai acontecer algo que está sendo informado no versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Pregado por quem, irmãos? Pregado por quem? Pregado por nós, irmãos. É a nossa responsabilidade pregar esse evangelho e aí sim virá o fim, né? Então tem responsabilidade, tem ação, tem servidão, tem obra para nós fazermos, né? E para que realmente se cumpra toda a palavra do Senhor, né? Nunca estivemos tão próximos do fim, né? do arrebatamento, do início da grande tribulação, mas há ainda ações, há ainda obra para nós fazermos nessa terra. E esse avivamento, né? Essa revista aqui, ela é exatamente aquilo que nós precisamos. Porque para enfrentar o inimigo, nós temos que estar no poder do Espírito, né? Aquele que vai contra as obras do mal, sem estar no poder do Espírito, sem estar revestido, é, infelizmente, derrotado. Então, a gente precisa, sim, desse avivamento, precisa desse fortalecimento para que tenhamos força e resistência quando formos realmente fazer a obra que Jesus tem nos chamado, né? Já temos feito, creio nisso, mas ainda tem mais coisa para nós fazermos. Amém? Sinopse 1, o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Vou ler aqui tem um auxílio teológico aqui na revista do professor, ele é muito interessante, vou ler para os irmãos terem essa informação que nós recebemos aqui também. Diz assim: Jesus está em profundo relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Já de início, o Espírito Santo leva a efeito a concepção de Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo veio sobre Jesus no seu batismo. Nessa ocasião, o relacionamento entre ambos assume um novo aspecto, que somente pela encarnação seria possível. Lucas 4:1 deixa claro que esse revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração do seu ministério terrestre. O batismo de Jesus tem desempenhado um papel crucial na cristologia e devemos examiná-lo em profundidade. Jesus é a figura-chave no derramamento do Espírito Santo. Depois de levar a efeito a redenção mediante a cruz e a ressurreição, Jesus subiu ao céu. De lá, juntamente com o Pai, ele derramou e continua derramando o Espírito Santo, em cumprimento à promessa profética de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Essa é uma das maneiras mais importantes de hoje conhecermos Jesus na sua qualidade
de doador do Espírito. Então, não existe derramamento do Espírito Santo sem Jesus Cristo, né? Sem a palavra de Deus, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ponto 2. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira é em Mateus 6, 9 a 13, a segunda em Lucas 11, 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Desta forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino e anela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e, finalmente, sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração. Pois mesmo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai é sempre a melhor. Vamos lá, Mateus 26. Mateus 26, versículo 36. Então, é condição sine qua non. O que é condição sine qua non? Condição sem a qual não há. Então, sem vida de oração, sem oração, não há vida no Espírito Santo. Tá, irmãos? Isso é muito importante. Há um tópico inteiro da aula sobre isso. E a gente vai estar comentando sobre ele. Capítulo 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Que dureza, né? Comentário: Jesus ora 3 vezes no Getsêmani, enquanto os discípulos se entregam ao sono em vez de também orarem. Quantas vezes nos colocamos em dificuldade porque não nos preocupamos em manter uma vida de oração? O Senhor espera que derramemos o nosso coração diante dele.
e sempre o façamos de novo e de novo, em oração sincera, se dispondo a receber de Deus e viver seus planos e sonhos para nós, buscando nele os presentes espirituais prometidos para a realização da sua obra. Então, oração, irmãos, muitas das vezes é repetição daquilo que nós realmente queremos receber de Deus. Quando Jesus vai falar sobre vãs repetições, são vãs repetições daquilo que não está no coração, né? Que era a oração dos fariseus ali, que eles falavam, mas eles não queriam viver aquilo que eles falavam. Mas quando nós temos uma oração sincera e nós buscamos em Deus receber dele para realmente aquilo que é plano dele para nossas vidas, sonho dele para nós temos que pedir de novo e de novo e de novo. É uma vida de oração, né? Jesus foi 3 vezes suplicar a mesma coisa a Deus, né? Mas sempre com a condicional: se for da sua vontade, que assim se cumpra, né? Mas era um momento muito doloroso para o nosso Senhor. A oração e a obediência de Jesus Cristo ao Pai abriram os portais dos céus para o sucesso do seu ministério. Não podemos achar que conosco pode ser diferente. O grande e verdadeiro avivamento é aquele em que nos tornamos cristãos como Cristo. Ou seja, passamos a ser o que Deus quer que sejamos. O pastor Joaquim pregou, né, uma sequência de mensagens, né, a vida que Deus quer que tenhamos, né? E é exatamente isso, né? Isso é o que significa ser cristão, né? É no momento em que nos tornamos como Cristo. Ou seja, passamos a ser o que Deus quer que sejamos. As obras, atitudes e pensamentos passam a ser naturais. A pregação do evangelho da salvação passa a ser natural. Pelo amor às vidas que passa a ser notório em nosso viver. Então, nesse momento em que nos tornamos verdadeiros cristãos, tudo passa a ser natural, né? A pregação da palavra através das nossas bocas é natural, porque passamos a amar as vidas como Jesus ama, como Jesus amou, né? Passamos a fazer as obras que Jesus fez, ter pensamentos como Jesus teve. Não é sobre ter status, títulos, prefixos, é sobre ter os mesmos sentimentos que estiveram em Cristo Jesus. Então, a busca não é sobre ter um status, sobre ter um título, sobre ter um prefixo, né? Isso é muito bom e isso representa o nosso crescimento espiritual, né? Ser um diácono, ser um pastor, ser um apóstolo, etc. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso não é isso que define. É sobre ter os mesmos sentimentos que estiveram em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas elas querem buscar, não, quero buscar ter não sei o que, eu quero buscar assim. Não sei. Primeira coisa que a gente tem que buscar, primeiro de tudo, é buscar ter a mesma mente, mesmo pensamento, as mesmas ações de Jesus Cristo. Vou colocar o vídeo agora, Rogério, aquele segundo, de um testemunho, irmãos, sobre oração, tá? Algo muito importante aqui para a nossa aula é chamar a atenção sobre oração. E tem um testemunho muito bonito aqui para ouvirmos, né, e acompanharmos. Tem que dar play junto aí, né? É o de baixo. Pastor Luciano Subirá, né? Tem um testemunho. Vamos dar play junto então, Rogério? 1, 2, 3 e... Diz que o Espírito Santo lhe disse: Dave, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. Eu era ainda um adolescente quando eu fui cheio do Espírito Santo. Eu não sabia, né, quais eram as regras, os princípios bíblicos. Eu lembro que junto com outros adolescentes empolgados que haviam recebido falar em línguas, a gente se reunia, né, para as vigílias de oração, falava em língua com Deus, falava em língua uns com os outros, um perguntava, o outro respondia, ninguém estava entendendo nada, mas a gente fingia que sabia, né? Até que um dia eu lendo a Bíblia, eu falei, peraí, o que fala em língua não fala homem, fala Deus. Eu falei, gente, deu ruim,
Não é para usar com a gente, não. Isso aqui é para falar só com Deus. Então a gente não tinha muita instrução. Mas eu comecei a estar perto de pessoas que oravam em línguas com regularidade. Depois disso, perto dos meus 18 anos de idade, eu tive contato, com um ministro norte-americano que durante muitos anos veio ao Brasil ensinar, chamado Dave Robertson. E Dave Robertson nos inspirou com a história dele e com a prática dele do falar em línguas. Eu nunca tinha visto milagre na minha vida até então. Esse cara começava as reuniões dele, num formato totalmente diferente. Eu lembro de momentos que ele pegava o microfone, abria a reunião, tinha louvor. Hoje isso é comum, mas quando você fala da virada da década de 80 para 90, um camarada vinha com a camisa fora da calça, vestindo jeans, camisa florida, era uma afronta ao nosso modelo religioso, e ele simplesmente descia e começava a curar os enfermos. E, gente, não era assim só um negócio de sumiu a dor de cabeça. A gente via coisas extraordinárias acontecendo, e aquilo enlouquecia. Eu lembro de uma ocasião que ele ministrou uma pessoa, eu estava assim, 2 cadeiras do lado do que aconteceu. Ele chama uma pessoa, aponta o dedo para alguém, ela está no meio do povo, não tem como ele ver. Ele falou: Deus me mostra um problema ósseo, suas pernas são tortas. Sai do seu lugar, vem para cá. O camarada realmente parecia que tinha andado muito a cavalo. As pernas estavam muito, muito tortas. Ele senta o camarada e eu, no corredor, eu estou 2 cadeiras para dentro, de olho. Eu só lembro dele dizendo, em Jesus' name. Nem deu tempo do intérprete traduzir, aquele negócio começou a estalar, endireitou na minha frente. Eu enlouqueci, eu surtei. Eu falei: eu quero isso para a minha vida. Aí depois dessa demonstração de poder, ele subia no palco, pegava o microfone e perguntava: quem quer ter o que eu tenho? A gente erguia uma mão, a outra, o pé, todo mundo queria. Só que quando ele perguntava isso, a gente imaginava que ele ia dar um download gratuito, impor nas mãos. E dizer: se você quer ter o que eu tenho, você precisa fazer o que eu faço. Você precisa descobrir o que eu descobri. E muitas vezes ele contava a mesma história. Qual era a história? Deus o chamou para o ministério por meio de um sonho. Ele acorda pela manhã impactado com o sonho. Não entendia naquela época que o ministério é um processo. Então na cabeça dele, ele tinha que responder imediatamente, largar tudo. Então ele foi, conversou com a mulher dele, falou: olha, eu vou largar meu emprego, eu vou me jogar para atender o chamado de Deus. E ele perguntou para ela: você está comigo nisso? Ela falou: estou. Mesmo que a gente durma debaixo de uma árvore, só coma feijão, vista pano de saco. Ela falou: estamos juntos. E ele foi lá e largou tudo. Só que depois que ele largou tudo, ele descobriu que ele não tinha o que fazer. Ele entendia que o chamado dele era para ser um evangelista, mas naquela época, nos Estados Unidos, o evangelista fazia trabalhos tentando alcançar o não crente, mas fazia dentro da igreja. Ele usava igrejas, prédios de outros. E ninguém queria emprestar uma igreja para um doido que apareceu, que eles não conheciam. Ele ficou frustrado, porque ele largou tudo e não tinha o que fazer. Aí ele pensou assim: a Bíblia diz que quem não trabalha não come, eu não posso ficar sem fazer nada vagabundeando. Então ele pensou: se eu ficar orando até ter o que fazer, eu acho que vou provar para Deus que eu não sou vagabundo, e ele pode mandar o meu sustento. Então, já que antes ele trabalhava 8 horas por dia, ele decidiu que ele ia orar 8 horas por dia. Mas ele vinha do meio pentecostal, daquele assim intenso, de trincar mamona mesmo. Então eles acreditavam que a oração ainda tinha que ser de joelhos. Então ele decidiu passar 8 horas por dia de joelhos orando. No primeiro dia ele orou por tudo que sabia, podia e lembrava, e descobriu que não passou muito tempo. E não tinha mais assunto. Intercedeu pelos missionários na África, na Índia, amaldiçoou as baratas da sala, que disseram, arrumaram um porão para ele numa igreja, para ele poder ter esse tempo de oração. E ele descobriu que não tinha mais assunto, por falta de assunto. Como vinha do meio pentecostal, começou a falar em línguas. E porque não tinha assunto, ele improvisava, ficava orando em línguas aquele tempo todo. Ele diz, quando soava uma sirene, de uma fábrica perto, que dava 15 minutos de intervalo para os peão, era o momento do dia que ele se dava o direito de levantar, esticar as pernas, ir no banheiro, mas ele assumiu aquele compromisso e se fez um prisioneiro daquela sala. As pessoas ficavam impressionadas: você está orando 8 horas por dia. Perguntar para ele: o que é que você está sentindo? Ele dizia: a boca seca, a garganta cansada, o maxilar doendo de tanto falar, Mas ele disse: não havia sentimentos. Mas ele descobriu que quando a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, com ou sem sentimento, o processo está acontecendo. 3 meses depois de se fazer um prisioneiro daquela sala, ele conta
que ele foi chamado pelo pessoal da igreja, que emprestou o porão para ele. Era uma igreja tradicional, não era a igreja dele. Eles disseram: olha, nós vamos receber um grande preletor da nossa denominação. Ele está de viagem para ir pregar num outro evento à noite, vai ter que fazer uma pausa aqui à tarde. Resolvemos fazer uma reunião com ele, mas o homem é tão conhecido, famoso, que a gente não quer a igreja vazia. Mas horário da tarde, horário comercial, a maior parte do povo está trabalhando. Nós estamos juntando o que podemos de gente para tentar encher aquele auditório. E hoje nós vamos cobrar o aluguel da sala que você usa. Você tem que subir para a reunião e ajudar a fazer presença lá. Ele pensou: acho que Deus não vai se importar de eu parar de orar um pouco para ouvir a palavra dele. E subiu. E diz que quando começou a reunião era tudo muito diferente do que ele conhecia, porque era muita formalidade. Servindo um cafezinho para todo mundo. Ele achou aquilo muito chique, tomou o cafezinho dele. Mas daqui a pouco, quando o homem foi finalmente anunciado e começou a falar, ele disse que era muito chato, porque o homem lia o sermão todo. Ele vinha do meio pentecostal, onde as pregações eram, muito intensas, e ele achou aquele negócio muito sem graça. Mas ele está ali tentando ser educado, prestar atenção, mas de repente ele teve uma visão. E nessa visão ele via como fosse uma chapa de um raio-x. E ele via o desenho do osso de uma perna, um fêmur. Ele via a cabeça do fêmur, com muita clareza. E ele brinca que pensou que alguém botou alguma coisa no café, porque assim, abria o olho, fechava o olho, não importa, a visão, o raio-x estava lá diante dele. Ele sabia inexplicavelmente que aquela perna, ela, não me lembro exatamente a medida, fazendo a tradução, mas de 6 a 8 centímetros menor do que a outra, que ele não via no raio-x. Ele sabia de uma artrite na cabeça do fêmur, só olhando aquilo, ele sabia aquilo tudo. Ele disse que ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque nunca tinha tido uma experiência dessa. Mas enquanto ele está ali no dilema, tentar entender, ele olha bem para a mulher que está do lado dele, segurando 2 muletas. Ele pergunta para ela: a senhora tem um problema de artrite na cabeça do fêmur? Ela disse: tenho. A senhora usa muleta porque uma perna é menor do que a outra. A diferença é essa? A mulher disse: é. Ele disse que deduziu. Ele vira para ela e diz: posso orar por você? E a mulher disse: pode. Mas pode, de um crente tradicional, é quando você chegar em casa e for orar antes de dormir, lembra de mim. Posso orar por você, de um pentecostal? É aqui agora. Quando ela disse pode, ele pulou na frente dela, agarrou as pernas dela e começou aquela oração barulhenta: em nome de Jesus. E o cara que estava falando no meio da prédica assusta com aquilo e manda o pastor auxiliar interromper a bagunça. Mas ele disse que o pastor auxiliar foi muito lento. Quando chegou lá, a perna da mulher já estava esticando e crescendo. Essa mulher saiu correndo, pulando, dançando na igreja, todo mundo conhecia ela. Aquele negócio foi surpreendente, assustou todo mundo. E ela está fazendo festa e todo mundo está olhando. O irmão David Roberts disse que ele mesmo assustado, impressionado com aquilo, sem entender, o que tinha acontecido. Ele nunca tinha visto nada semelhante. E de repente essa irmã que está fazendo festa, ela para e diz: gente, me ocorreu algo. Se Deus fez por mim, vai fazer por vocês. Quem tiver precisando de cura, Ele vai orar por você. O povo correu para frente, o pregador sentou e o irmão David assumiu o controle da reunião. Ele disse que a primeira pessoa que ele orou, era que ele pôs a mão na cabeça, ele sentiu que a pessoa foi embora no meio da oração, ele ficou com uma vergonha, falou: por que ela desistiu? Mas ele ficou lá, com a mão erguida no ar, mesmo que a cabeça tinha ido embora. Mas quando ele abriu o olho, tinha um corpo estendido no chão. Ele não entendeu o que era aquilo. Quando foi orar com o segundo, disse que sumiu a cabeça, ele abriu o olho, o outro no chão. E as pessoas começaram a ser curadas. Aí daqui a pouco ele mesmo empolgou, falou para os jovens: quem quer ter o que eu tenho? E começaram a ser cheios do Espírito Santo. Foi um avivamento a reunião. Quando terminou o culto, ele está agarrado na grade da igreja, do lado de fora, do portão, chorando que nem criança. E perguntando: Deus, como o Senhor pode ter usado alguém como eu? Diz que o Espírito Santo lhe disse: David, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. A minha palavra diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando você se fez um prisioneiro daquela sala e começou a passar dia após dia, hora após hora, orando em outras línguas, você começou a ativar algo dentro de você. E ele gastava todos os seminários dele sobre vida no Espírito, tentando nos convencer da importância do falar em línguas. Eu comecei a orar cada vez mais, já tinha uma prática, de orar de 1 a 2 horas por dia em línguas. Quando ouvi o irmão Dave, aí aquilo me incendiou. Eu lembro que foi mais ou menos nessa fase de ter ouvido o irmão Dave já algumas vezes. Ele vinha uma vez por semestre.
que eu comecei a dizer, não, eu preciso fazer mais. Na época eu trabalhava num banco, do meio-dia às 6h30 da tarde, no máximo, saía direto para a escola. As minhas manhãs eram livres, e eu protegi minhas manhãs. Toda manhã, das 7 às 11. Eu não tinha as 8 horas, como ele, porque ainda trabalhava, mas falei, vou proteger 4 horas por dia. Das 7 às 11 eu me trancava no meu quarto para ficar orando. 90% pelo menos do tempo eu ficava orando em outras línguas. Os primeiros 6 meses eu não vi muita diferença. Mas de repente, não só as evidências dos benefícios dessa prática começaram a se manifestar em mim, como eu também comecei a perceber as curas, os milagres começando a acontecer. Se você foi abençoado por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Então as armas espirituais estão disponíveis para nós, né, irmãos? Os dons. Muitas das vezes a gente desiste, né, de algumas coisas que Deus diz que são promessas para nossas vidas, né? Mas Deus quer reavivar essas promessas em nós, né? Quer nos aquecer para que sejamos verdadeiramente usados por Ele de maneira especial, né? Os dons do Espírito são para a manifestação da glória de Deus, para a obra de Deus, né? E eles estão disponíveis a nós, mas a gente precisa buscar. Tem um esforço aí para conquistar, né? Como a gente falou no início da aula, nada com Deus é de bandeja. É um esforço, né? E aí, quando Ele vê esse esforço, quando Ele vê realmente que estamos fazendo por merecer, nós descobrimos que somos verdadeiramente preciosos nas mãos deles e começamos a ser usados de forma tremenda, né? É para todos nós, né? Um despertamento para todos nós. A gente precisa buscar mais, né? Buscar melhor, né? Dedicar mais tempo, dedicar mais, com mais qualidade, né, o nosso tempo para realmente receber de Deus o seu revestimento e a sua glória em nossas vidas. Amém? Testemunho abençoado, né? Interessante. Uma vida na unção do Espírito. Tópico 3. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor como um mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem a vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
é sobre toda a carne, né? Profecia é sobre toda a carne. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Nestes versículos finais da primeira carta aos cristãos de Tessalônica, Paulo dá instruções que devemos ajudar e encorajar uns aos outros e respeitar os pastores e líderes da congregação por conta do seu trabalho dedicado ao Senhor em benefício do povo de Deus. A humildade de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos mostra-nos o amor que ele tem por todos nós. E o amor é o maior dos frutos do Espírito. Então, nós temos pastores sobre as nossas vidas, né? O pastor Joaquim, que é o pastor aqui de toda a congregação, e temos pastores que auxiliam, e nós precisamos respeitar, mas também revesti-los, né? De oração, solicitando, né? Pedindo a Deus mesmo que venha os fortalecê-los, porque não é fácil, né? O pastor Anderson, ele sempre comenta com a gente, né? Viver essa vida separada, né? Não é fácil, não é nada fácil, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Então, que possamos ter, assim como Paulo nos instruiu, né? Possamos ter essa dedicação, né? Em respeitar e verdadeiramente entender, né? Que a gente possa acatar com apreço, né? O apreço nada mais é do que o amor, né? Que é realmente a reverência e a submissão na vontade de Deus através das vidas dos nossos pastores. Então, na sequência, Deus guia Paulo a nos doutrinar que oração não é um momento com Deus. Oração é uma demonstração de amor a Ele e dependência constante dele. Oração é vida com Deus e precisa ser exercida incessantemente, né? Orai sem cessar. Muitos de nós não temos condição de estarmos de joelho por horas falando com ele, né? Como o testemunho, né? do David, 8 horas por dia. Muitos de nós, a maioria de nós, não temos essa condição. Porém, como seres espirituais que somos, podemos nos comunicar com o ser espiritual em que cremos e amamos. Jesus afirma que o nosso espírito está pronto, apesar da fraqueza da nossa carne. Então, muitas vezes, a nossa carne é fraca para estar de joelhos por meia hora, né? 10 minutos. Nossa carne é fraca. Mas a gente tem um espírito que se comunica com Deus, né? E esse espírito está pronto para que vivamos um dia com Deus, né? Então, muitas das vezes, a gente está em comunicação com Deus no carro. Muitas vezes, a gente está em comunicação com Deus no ônibus, num deslocamento. Muitas vezes, a gente precisa, né, chamar a atenção de Deus, me ajuda aqui para resolver esse problema no trabalho. Me ajuda a ter sabedoria. Então, essa comunicação constante com Deus, esse pensamento, né, que é exatamente o exemplo de Jesus, né? Jesus tinha um pensamento constante ali em estar se revelando naquilo que Deus Pai tinha dado como ordenança para ele. Ele vai falar que
as palavras que eu vos falo, aquilo que eu vos tenho mostrado, não vem de mim, né? Mas o Pai que me revelou. Então, é exatamente isso que Deus está nos chamando a atenção nessa manhã, né? Precisamos sim, assim como o David fez, né, ter um pastor Subirá também, eu tenho certeza que muitos de nós temos buscado isso, buscar sim ter um tempo com Deus, né, realmente nos dedicarmos à oração, à busca, mas mesmo no momento em que não estejamos de joelhos, muitas vezes não estejamos realmente em comunicação direta, falada com Deus, a gente precisa estar em espírito se comunicando com o nosso Deus. Aqui está a interpretação, né, de que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente no versículo 19, diz assim: não apagueis o espírito. Não apague o espírito que em ti foi posto, porque é ele quem te sustenta. A oração e o jejum são as armas que nos mantêm conectados a ele e precisam ser praticados incessantemente por nós, para que o fogo arda continuamente no altar do nosso coração e não se apague. Então, a oração e o jejum são o que renova a lenha, né? Foi ontem também pregado sobre isso, né? A gente teve a ministração sobre isso, exatamente sobre esse versículo, mas esse versículo ele só é realmente realizado em nossas vidas, ele só é realmente posto em prática quando nós nos esforçamos a renovar a lenha, né? Fazemos o trabalho do sacerdote. E é exatamente isso que Deus nos chama a atenção nessa noite, nessa manhã. Assim como Jesus renovava a sua lenha, né? Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de comunicação com o Pai, uma vida de entendimento se a vontade do Pai estava sendo plenamente realizada na vida dele. Nós também precisamos buscar todos os dias, irmãos, essa compreensão, esse entendimento, essa comunicação com Deus, né? Claro que não é fácil, ninguém aqui vem aqui em cima para falar que tudo aquilo que a gente fala aqui para fazer é fácil. Todas as vezes é conosco também, né? A maioria das vezes é conosco também. E é isso que Deus está, através do seu Espírito Santo, nos chamando a atenção, né? Ele quer se revelar para nossas vidas, ele quer nos usar, mas precisamos ter também abrir mão de algumas coisas, né? Precisamos ter essa busca para que realmente ele venha se revelar e estar usando as nossas vidas no poder que há no nome dele, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou ler um outro auxílio teológico que tem aqui e terminar a aula e entregar para o pastor Joaquim. Diz assim: se Jesus é Deus, por que precisou orar? Né? Essa pergunta. E aí vem a resposta. Embora seja Deus, enquanto esteve aqui na terra, Jesus não era somente Deus. Era o Deus homem. Na posição de Deus, ele não precisava orar, exceto para manter aquela comunhão e companheirismos próprios da deidade. Mas, na qualidade de homem, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, a oração era tão essencial a ele quanto fora a Abraão e seus descendentes. A oração destacou-se em cada aspecto e fase da vida e ministério de Jesus. A Bíblia cita numerosos exemplos de oração durante o curto período de 3 anos e meio do ministério de Jesus. Há evidência de que a oração era a própria respiração na vida de Jesus. O Salvador vivia uma vida disciplinada. Os evangelhos registram determinados hábitos que ele fazia questão de cultivar. Um deles era frequentar regularmente a sinagoga aos sábados, o que naturalmente incluía um período de oração. Não é errado pensar que Jesus tinha ido diariamente à sinagoga ou ao templo, dependendo do lugar onde ele estivesse, para dedicar-se à oração. Além disso, dando apoio à ideia da constância de Jesus na oração, temos sua declaração direta feita aos discípulos de que os crentes têm o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 1. Amém, irmãos. Conclusão. Alguém quer fazer algum comentário sobre a aula? Valeu, irmão.
Amém. Glória a Deus. Comentário adicional? Senão nós vamos para a conclusão. Amém, irmãos? Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo de que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor Joaquim? Glória a Deus. Obrigado, Vinícius. Aleluia. Hoje foi enfocado muito nessa aula o exemplo de Jesus, então, o exemplo individual de cada crente, né? Então, e até o vídeo que foi passado foi um exemplo individual. Eu estava ali conversando com Deus durante o testemunho, né? E muitas vezes nós queremos ser o melhor diante dos homens. A gente se esforça para ser o melhor diante dos homens. Mas quando você busca Deus, Deus é que tem a fonte da vida, Deus é que tem a fonte da riqueza, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que tem tudo debaixo do seu domínio. Então nós precisamos tentar entender um pouco o testemunho do irmão, que ele viu que Deus colocou ele largou tudo, e todas as igrejas fecharam para ele. Quer dizer, os próprios irmãos fecharam. Então, ele teve que depender única e exclusivamente de Deus. Deus deu a ele o quê? Tudo. É um ministério em que ele foi reconhecido diante dos homens. Então, o que eu quero estimular você? É que você busque em Deus. O exemplo de hoje é buscar em Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Como o exemplo, né? Eu sei que conversar com Deus, a conversa acaba chegando num limite. E você, se tem pouca prática, você com 5 minutos você vai falar tudo. 10 minutos, fala tudo. Então, Deus deu para nós uma ferramenta poderosa para a gente poder conversar com Ele, diretamente com Ele, sem a interferência humana e nem espiritual da parte do diabo. Só Deus entende o que você vai falar. Então, que você possa exercitar isso de uma forma mais intensa. Tá, amados? Eu dou exemplo, muitas vezes dou exemplo. Eu estava lá em cima, passando minhas férias, acabou, né? Mas eu caminhava todo dia de manhã, 1h30, 1h40, todo dia. Eu dava aquela caminhada. Eu falava em mistério praticamente 90% da caminhada, conversando com Deus. Vou jogar conversa fora, vou falar com o passarinho, vou falar com a árvore, vou falar. Eu conversava com Deus em mistério. O que eu conversava, não sei. Mas Deus estava ouvindo. A certeza é essa, é que Ele ouve. O início desse tipo de trabalho, eu posso dizer para você com toda a experiência que eu tenho. Você vai ouvir o diabo falando: o que você está fazendo aí? Um papel de otário? Um papel bobo? Está aí de joelho orando ou está falando com Deus em mistério? Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Meu irmão, você está só investindo. O irmão que pregou hoje, que deu a aula, ele trabalha em investimento, trabalha lá nessa área. Então, o sujeito bota lá o recurso e o investimento vai, daqui a pouquinho, vai colher. Alguma coisa vai colher. Então, alguma coisa você vai colher se você exercitar. Então, o exercício da oração individual é muito importante na vida da igreja. Agora, na vida da igreja, a mais importante é
a oração da igreja, do corpo. E muitas vezes, na quarta-feira, nós vemos a igreja, vamos dizer assim, negligenciar nessa área. Então, que nós possamos estar juntos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu queria que você deixasse o material aí na cadeira. Rogério, por favor, tire esse tripé daqui. Amém. Finaliza aí, varão. Quando você terminar, você me avisa. Aleluia.